O tema hoje, Cléia, como cumprir o mandato de Colossenses 1:28. Primeira coisa que você tem que entender, nós não viemos aqui só passear. Nós viemos passear também, né? Porque isso faz parte do negócio. Mas nós viemos aqui com um chamado, e você tem um chamado. Se você nota, todas as ministrações que são feitas aqui semanalmente, elas são chamando a atenção da tua posição nessa terra. Você não está aqui à toa, tua vida não é um acaso, você não foi escolhido por nada, ou porque é mais inteligente ou mais bonito do que o outro, não é nada disso. Você tem um chamado, você tem uma missão, você tem um mandato. Então, hoje, nos cabe compartilhar um pouco esse assunto, como cumprir o mandato que está escrito nessa passagem bíblica aqui. Mas, para a gente cumprir o mandato, é necessário que a gente conheça ele. Porque como é que você vai cumprir uma coisa que você não conhece? Uma ordem de Deus que você não conhece. Então vamos a Colossenses capítulo 1, verso 18. Paulo vem dizendo no contexto, se você ler depois em casa, né? Que eu não vou ficar aqui lendo Bíblia para você toda hora, inteira. Não, verso anterior. Isso. Anunciamos a Cristo. A quem nós anunciamos? A Cristo ou a Pedro Kelly? A Cristo. Diga para quem está do teu lado. Aqui nós anunciamos a Cristo. Não há diabo, não há inferno, estamos abençoados. Aí o próximo refrão que diz: Cristo nos libertou, Cristo nos salvou, Cristo destruiu essas coisas todas para nos dar uma nova vida. Não fomos nós que fizemos nada, Ele fez. Então, esse Cristo vencedor é o Cristo que nós anunciamos. É o mesmo Cristo que o apóstolo Paulo anunciava. É o mesmo Cristo que apareceu ao apóstolo Paulo no caminho de Damasco. É o mesmo Cristo que ressuscitou. É o mesmo Cristo que você é réplica dele. É a esse que a gente anuncia. A gente aqui não anuncia aquele Cristo de Nazaré, na cruz assim, ó, com cara triste, de derrotado, sanguentado, sofrido, cuspido, furado. Não, o Cristo que a gente anuncia venceu a morte, venceu o inferno, destruiu o diabo, tirou o pecado Não tem mais. Esse é o Cristo e te deu essa vitória. Então o apóstolo diz, nós anunciamos a Cristo. Mas não para aí, a coisa é tão boa que não para aí. Nós temos um chamado. Como é que eu vou cumprir esse chamado? Admoestando a todo mundo e ensinando a todo mundo em toda sabedoria. Quer dizer que aqui é um ministério de sabedoria. Aqui nós pregamos e ensinamos uma sabedoria que estava oculta, muito bem, mas que agora foi revelada. Quantos recebem? Ensinando todo mundo em toda sabedoria, com um objetivo, com um propósito: mostrar que eu sei mais que você, mostrar que nós somos melhores que os outros ali da esquina, ensinar todo mundo a fim de, com o objetivo de, com o propósito de apresentar todo homem e mulher, porque ali é gênero, perfeitos em... Diga comigo, eu estou perfeito em Cristo Jesus. Diga para quem está do teu lado, você está perfeito em Cristo Jesus. Abba, Pai. Você é inteligente, perfeito em Cristo Jesus. Não na tua família. Aí você seria talvez a pior ovelha, a ovelha negra. Aí já é delicado. Mas quando você leva esse assunto a Cristo Jesus, você está como? Perfeito.
Perfeito quer dizer não tem o que retocar. Perfeito significa que não há nada que alguém possa, nem mesmo Cristo, fazer por você para melhorar você. Que coisa tão forte isso! É isso que é o mandato dado pelo Senhor para nós. Quantos estão de acordo comigo, do meu lado, junto comigo, para cumprir esse mandato? É um mandato delicado. Então, como é que eu vou cumprir esse mandato? Bom, primeiro passo, você precisa saber que em Cristo nós estamos perfeitos. É difícil a gente aceitar isso, né, mãe, às vezes, né? Porque a gente vê tanto erro na gente. A gente vê tanta falha, tanta coisa. Mas olha, isso aí, essa posição espiritual, é um tema que a gente vai comentar depois, né, pastor? Condição versus posição. A posição é imutável, ela é espiritual, você está perfeito. A condição é mutável. Um dia está sol, outro dia está chuva, um dia você está zangado, xingando palavrão. Outro dia você está, Senhor. Isso é condição. Um dia você tem dinheiro, outro dia tem dinheiro também, só não está contigo. Nunca diga que não tem. Você vive pelo que você inventa uma forma de torear essa parada aí. Nunca diga que não tem. Diga assim, ó, eu tenho, mas é que não está aqui agora. Pronto, não mentiu, abençoado. Então isso é condição. A algum momento você está trabalhando, em algum momento você está desempregado. Isso é condição. Se você souber julgar essas coisas, você vai ser feliz em ambas situações. Por quê? Se você está empregado, glória a Deus. Se você está desempregado, glória a Deus. Por quê? Porque para chegar ao emprego melhor, você tem que estar desempregado, para poder ser levado a uma excelência maior. E você vai descobrindo uma forma de viver diferente. Ok? Isso é estar perfeito em Cristo Jesus, perfeito no teu entendimento. Então esse aí foi o resultado, uma das coisas que Cristo fez no seu sacrifício quando ele foi à cruz, né? O apóstolo Paulo fala de uma cirurgia que aconteceu ali. Vamos agora sim, Colossenses 2:11. Se você puder, anote. Importante. Estamos comentando como é que nós vamos cumprir esse mandato. Temos que entender isso. Porque se você está perfeito, como é que você comete tanto erro? Verso 11. Nele também, nele quem? Quem é o sujeito aí? A figura central? Então está falando de Cristo. Nele, se você quiser, tira o nele e põe em Cristo também, fostes circuncidados. Paulo estava falando para um pessoal que entendia essa linguagem, dessa cirurgia que acontecia, né, na vida de todo ser humano judeu que era religioso naquela época. Todo macho era circuncidado, era uma cirurgia que tinha que fazer. Até hoje os judeus fazem isso aí. Aqui Paulo está falando de uma circuncisão espiritual. Ele está usando uma linguagem figurada para mostrar algo que aconteceu na cruz. Ali diz, nele também fostes circuncidados, mas com uma circuncisão não feita pelo rabino. Eu não sei se é o rabino que faz, ok? A circuncisão lá na sinagoga, quando tem que fazer no menino, né, que o menino judeu tem que ser circuncidado. Aqui Paulo está dizendo, essa circuncisão não foi feita por mãos humanas, mas foi uma separação que aconteceu ao separar de vós o corpo pecaminoso carnal, na circuncisão chamada circuncisão de Cristo. Então diga para quem está aí do teu lado, na cruz, Cristo separou de você o teu corpo pecaminoso. Por que Paulo fala corpo pecaminoso? Se Cristo na cruz tirou o pecado do mundo. Esse é um detalhe bem importante para a gente olhar aqui, né? Por que essa cirurgia de separação de você e do teu corpo pecaminoso
se fez necessária. Por quê? Porque antes da cruz, todo pecado fazia separação entre Deus e o homem. Ok? O homem estava sem comunhão com Deus antes da cruz. Brasil! Aí, brasileiro. Porque, por causa do pecado, o homem estava sem comunhão com Deus. Pois muito bem. O homem estava separado de Deus. Por que o homem estava separado de Deus? Por causa do pecado que ele cometia, que ele cometeu lá atrás. Cometeu através de quê? Através do corpo. Por isso é que Paulo chamou de corpo pecaminoso carnal. Detalhe, o corpo pecaminoso carnal, quando Cristo vai à cruz, faz essa cirurgia. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a pecaminosidade, é muito feia essa palavra, as atitudes feias, carnais, depois da cruz, agora, já não podem mais ofender a santidade de Deus. Por quê? Porque Cristo na cruz fez uma separação e aí disse o seguinte: tudo que esse corpo pecaminoso carnal fizer a partir da ressurreição, ficou aí e a minhoca vai comer. Coitado da minhoca. Não queria estar na pele da minhoca, porque o corpo é ruim, mas a minhoca come. E o espírito? O espírito está perfeito. Para o espírito continuar perfeito, sem mancha e sem ruga, o corpo pecaminoso carnal tinha que ser separado do espírito, para que essas atitudes, pegar, fazer, falar, cometer, ok? Não ofendessem mais a santidade de Deus, porque Deus não combina com isso. Para que você estivesse perfeito no Espírito com o sacrifício de Cristo, esse sacrifício também, além de te colocar numa posição de perfeito nele, tinha que separar de você o corpo pecaminoso carnal, porque se não fosse assim, amanhã você estaria todo manchado outra vez e Cristo teria que morrer de novo por você. Como isso não é possível, aí está. Quantos entenderam isso? Isso é revelação. Isso é uma palavra predestinada de sabedoria que estava oculta. Então, se nós estamos depois da cruz, nós, ok? Isso aí valeu para nós. E em espírito, em Cristo Jesus, como é que você está? Perfeito. Se ganhar ou perder, você está perfeito. Se fizer ou se não fizer, você está perfeito. Se cometer, se não cometer, você está perfeito. Por isso é que Paulo chama: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não pode tirar Cristo Jesus do meio. Jamais. Por favor, não faça isso. Romanos 8:3. Como ele fez essa circuncisão, ele pegou tudo que não presta e colocou aonde? Para poder dar um fim ao pecado. Veja o que está escrito em Romanos 8:3. Porque aquilo que era impossível para a lei, olhe para cá, na época da lei, a perfeição era impossível, porque se dependia de fazer obras, jejuar, sacrificar. Porque o que era impossível na época da lei, para a lei, porquanto a lei era fraca, não pela lei, senão porque dependia da carne do homem. Olha aí, ó. Deus, no seu grande plano predestinado, em sua mente soberana, já estava preparado, enviando a seu filho em semelhança, diga comigo, semelhança de carne de pecado. Por isso é que você encontra, acho que é João, não sei o que, 35, Jesus chorou. Ele chorou? Chorou. E teve uma hora que ele entrou no templo, ficou zangado com aquele comércio todo,
chutou o balde, ou seja, ficou irado, nervoso, chateado, aborrecido. Porque em semelhança de carne de pecado, e por causa do mesmo pecado, condenou o pecado aonde? Por que ele fez isso? Porque ali na cruz aconteceram várias coisas ao mesmo tempo. E a graça consiste em explicar isso para os crentes. Ali na cruz, além dele destruir o diabo, ele fez uma circuncisão, pastor. E além de ter feito a circuncisão, ele pegou tudo que não presta e encerrou na carne. Agora é o seguinte, toda carne tem tudo de ruim. Difícil aceitar isso, porque as pessoas têm uma falsa moral tremenda. Você pode dizer, não diga nem para o que está do teu lado, não vou fazer isso contigo. Diga assim comigo, na minha carne não habita bem algum. Ué, Pedro Kelly, isso está na Bíblia. Eu me lembro, eu não sei onde está escrito, mas está na Bíblia. Pois é, até na Bíblia está. Na minha carne não habita bem algum. Por quê? Porque foi Deus que fez isso. Quando ele condenou o pecado na carne, o que aconteceu com a carne? Carne é diabo, abençoado, com D minúsculo. Diabolos, no grego, né? Gênero, carne, não uma pessoa, como os religiosos. Se você pegar uma Bíblia religiosa, você vai ver a palavra diabo com D maiúsculo, como se fosse o nome. E você pega a Bíblia em grego e está escrito lá diabolos. Diabolos em grego significa gênero humano, caído, carnal. Não é uma pessoa. Então, temos que... Existe uma relação bíblica de coisas que estão encerradas em toda a carne. Quantos querem ouvir isso? Rapidinho. Gálatas capítulo 5. Olha o que ele encerrou na carne, condenou na carne. Capítulo 5, verso 19 em diante. Pegue aí, se você não tiver Bíblia, anote. E conhecidas são as obras da carne. Ok? Conhecidas. Diga, conhecidas. Se algo é conhecido, assusta? Não. Pô, você está sabendo que ali está tendo tiroteio. Você vai passar lá para escutar barulho de bala? Ou se você passar, você vai ficar assustado, desesperado, dizendo que não sabia? Não. Te avisaram. Ok? Fulano cozinha mal pra caramba. Você vai na casa dela almoçar? Porque se for, já sabe que está ruim a coisa. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz que você não pode, não deve se assustar com as coisas que a tua carne ou a minha, ou a do outro, da outra, são capazes de fazer, André. Certo? Por quê? Porque aqui está dizendo que ele condenou o pecado aonde? Na carne. E aqui está dizendo que as obras da carne são conhecidas. 2 pontos. Aí vem a rela, ó. Adultério, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, briga, ciúme, ira, contenda, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, cachaçaria, orgias. E Paulo acho que queria economizar tinta, e no verso 21 ele botou uma vírgula e fez assim, e coisas semelhantes a estas. Quer dizer que tem mais. E o pastor esqueceu de falar aquilo que está na minha. Esqueci nada, tem mais. Sabe por que eu não esqueci? Porque da minha também está. Um aplauso ao Senhor, porque nós somos iguais. Ele condenou todo o pecado em toda a carne. Não tem carne santa. Não tem carne que é... A carne é perfeita. Enquanto maldade, ok? Enquanto diabólica, ela é perfeita. E o Espírito é perfeito. Enquanto Deus. Porquanto o Espírito e Deus são a mesma criatura. E essas duas identidades estão na tua vida. Por isso é que às vezes...
você sente vontade de fazer uma coisa feia. Não precisa me dizer, por favor, não quero saber. Essa irmã aí tá boa, hein? Mas ela é casada, eu também. Pô, mas ela tá bonita pra caramba, cara. Não dá pra ficar assim. Ou beber uma bebidinha mais assim, ou fumar uma coisinha diferente, ou dar um golpezinho no outro, dar uma desviadinha no dinheiro do outro, ou mentir para o pai e para a mãe para pegar alguma coisa, porque eu estou meio viciado, tenho que vender a televisão para comprar ali. Todo mundo tem suas coisas. E o que eu quero dizer é que não é porque estamos aqui que isso aqui melhorou, não. Por que eu falei o que eu falei lá da viagem, que foi tudo bacana? Porque o Espírito dominou a carne. E você, então, exerceu uma coisa bíblica que se chama domínio próprio. Um aplauso ao Senhor por isso. Domínio próprio. Portanto, estamos terminando. Quando alguém te trair, não se espante. Ok? Você também é capaz de trair os outros. Por isso é que Paulo disse, eu tenho que esmurrar o meu próprio corpo para não fazer as coisas que eu mesmo condeno. Porque nós podemos cometer erro de vez em quando, né? Agora, quando alguém cometeu um erro contigo, não é por isso que aquele ou aquela deixaram de estar perfeitos em Cristo Jesus. Você percebe? Diga, continua perfeito. Então eu não sei porque que tem pessoas que ainda se assustam com as falhas humanas. O humano é falho. Está aí a explicação. Para toda a ciência, isso aí tinha que sair na televisão. E sair na televisão ia resolver o problema de muitas famílias. E nós vamos chegar com essa palavra lá, explicando essa verdade. Agora, obviamente, ficou difícil, porque o apóstolo Pedro não entendeu isso. E ao não entender isso, ele atropelou o lado de cá, depois da cruz, com aquilo que ele tinha do lado de lá. Porque, se você olhar, ele não apresentava ninguém perfeito em Cristo Jesus. Você já reparou isso? Vamos ver aqui um pouquinho? Primeiro tinha que passar por um ritual para poder estar perfeito em Cristo Jesus. Que ritual era esse? Você sabe. Talvez até você já tenha praticado. Atos 2:38. Olha aí. Pedro então lhes disse: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E então depois disso... Quantos já viram isso por aqui? Atos capítulo 2:38 está depois da cruz, gente. E depois da cruz, se supunha que Pedro se unisse com Paulo para pregar o evangelho da graça. E não inventar um rudimento, porque aí ele inventou. Sim ou não? Essa passagem aí, o contexto dela é aquela pregação que Pedro estava fazendo, em que ele disse que Cristo morreu por culpa daquelas 5.000, não era 5.000? Que se converteram, que aceitaram o que ele pregou naquele dia, e colocou a culpa em todo mundo. Primeiro Papa. Eu imagino Pedro pregando naquele dia lá: irmão, repitam comigo. E aqueles 5.000 lá: Cristo morreu por tua culpa. Diga comigo, Cristo morreu por minha culpa. Aí eles diziam assim: por minha culpa, minha máxima culpa. Quantos aqui já foram católicos? Não é assim o ritual lá? Né, mãe? De onde vem isso? Aí, ó, você teve culpa pela morte de Cristo? Não. Glória a Deus que Ele morreu e ressuscitou por nós. Eu não tenho culpa nenhuma. Esse plano é dele. Por um homem o pecado entrou, então seria justo que por um homem o pecado saísse. E eu com isso? Senhor, nada. Te agradeço pela tua misericórdia de ter me predestinado para viver depois da cruz. Porque aí eu não tenho nada a ver com esse assunto aí. Aqui eu estou perfeito. Porque eu considero mais a obra de Cristo do que a obra de Adão. Quem é maior? Cristo ou Adão?
Então Pedro inventou. Porque você não acha Paulo mandando batizar? Você não acha Paulo dizendo que só depois do batismo é que você estará perfeito em Cristo Jesus? Paulo diz, a nós compete apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus, com toda a ciência, com toda a sabedoria, com todo conhecimento espiritual. Você está perfeito, independente da religião que você professe, do país que você more, do status social que você tenha, você está perfeito em Cristo Jesus, né? Então, o apóstolo Pedro não apresentava ninguém perfeito. Ele dizia, você, olha, se arrependa, aceite a Jesus, depois entre na classe de novos, depois marcaremos o batismo, e aí sim, só depois disso é que você pode entrar na comunhão da igreja. Não é assim ou eu estou mentindo? Da onde veio isso? Daí, de uma invenção, de uma coisa que Pedro fez. Essa aí não é a verdade do Evangelho. Então, quando Paulo se encontrou com ele em Antioquia, sabe de Gálatas 2:11? Que teve que repreender Pedro cara a cara porque era de condenar, porque eles não andavam conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obriga a judaizar? Porque ele encontrou, depois de tantos e tantos anos, passados tantos anos, encontrou Pedro inventando isso aí lá. Aí ele teve que, quer ver? Eu vou ler aqui rapidinho, Atos 10:10, anote aí, Atos, capítulo 10, verso 10, bem rapidinho, para que você saia daqui com um tema bem explicado na tua mente. Olha o que diz aqui, falando de Pedro, e teve grande fome, porque Cristo advertiu Pedro várias vezes. Primeiro foi lá em Mateus 5, onde ele chamou os 12 e disse, olha, vocês por favor se dirijam somente aos israelitas, não levem isso para os gentios. Depois Paulo no escritório em Jerusalém, obedecendo a uma revelação, subia a Jerusalém depois de 14 anos, não sei o que tal, uma reunião, 2, certo? Depois, cara a cara, estava de condenar, 3, olha aqui, e 4, a quarta, e teve grande fome e quis comer. Porém, enquanto lhe preparavam algo, lhe sobreveio uma visão, um êxtase, e viu o céu aberto. Presta atenção nessa visão que Deus deu a Pedro. E que descia algo semelhante a um grande lençol, amarrado pelas pontas, e descia à terra, no qual, lençol, havia todo tipo de animal, quadrúpedes, terrestres, répteis e aves do céu. Então veio uma voz do céu a Pedro e disse, Pedro, levanta-te, mata e come. Uma visão. Então, Pedro disse, Senhor, não, porque eu sou judeu. E judeu não come nenhuma coisa comum ou imunda. O judeu não come certo tipo de animais. Bom, aí voltou a voz a ele pela segunda vez. Pedro, o que Deus limpou, não chame de imundo. O que tirou o pecado, não chame de pecador outra vez. Quantos estão entendendo essa visão? Essa é uma visão aí que o José do Egito iria interpretar, se ele estivesse aqui, facinho, né? Pedro, essa visão, os animais que vocês, judeus, não se davam bem, significa os gentios. Mata e come, está dizendo, relaciona-se com eles normalmente, porque agora a Bíblia diz que Cristo na cruz, de ambos os povos, israelitas, judeus e gentios, ele fez quantos? Um. Mas Pedro não via assim, ele via diferença, ele via separação, né? E aí, o Senhor falou para Pedro, Pedro, o que Deus limpou, não chame de imundo. Quantos aqui foram limpos pelo Senhor? Aí o verso 16 fala assim, e isso aconteceu 3 vezes, até que aquele lençol foi recolhido e voltou para o céu. E aí terminou a visão de Pedro. Então veja bem isso.
Depois você lê esse contexto. Pedro instituiu o batismo em águas para só depois disso considerar que alguém está perdoado. E para apresentar alguém perfeito não é necessário o batismo em águas, porque o fundamento da graça mostra isso. Vamos a Hebreus capítulo 6, para terminar. O fundamento da graça diz que batismo em águas é dispensável. Olha aí o que diz. Portanto, deixando já. O que é deixando já para você? O que você entende como deixando já? Abandonando? Deixando para lá? Desprezando? Larga de mão? Deixando já os rudimentos da doutrina de quem? É aí que o sistema religioso cai. Porque era uma doutrina de Cristo. Porque Cristo se batizou. Cristo observou a lei, Evandro. Cristo foi apresentado no templo ao 8º dia. Cristo expulsou demônios. Doutrina de demônios. Cristo se batizou. Então, como era uma doutrina que Cristo fez, as pessoas dizem que para ser cristão tem que fazer aquilo. E a Bíblia está dizendo que não é fazendo, é abandonando. Ou seja, Cristo foi aquele que nos substituiu naquilo que nós não poderíamos fazer, abençoados. Para quê? Para que nós estejamos livres daquilo que Ele fez, porque Ele fez em nosso lugar. Tudo que Cristo fez para nos livrar daquilo que teríamos que fazer se Ele não tivesse feito. Mas Ele fez ou não fez? Mas aí fora, os irmãos andam como se parecesse que Ele não tivesse feito. Correto? Porque eles querem fazer. E a Bíblia diz aqui, ó, deixando já os rudimentos daquela doutrina, vamos adiante à perfeição. Quer dizer que se você não abandona a vela, jamais você vai ter lâmpada em casa. Se você não abandona o fax, qual te lembra do fax? Você jamais vai para o WhatsApp, que agora resolveu tudo. Não, diga não, colocando de novo. Viu, Pedro? O batismo para arrependimento de pecados, para poder depois receber. Isso é aí na tua invenção. Por isso é que não dá para conciliar Paulo com Pedro. Não tem como. Olha, não lançando outra vez o fundamento. Era um fundamento? Era, mas era um fundamento anterior à graça. É o fundamento do apostolado dado a ele. Ok? Não lançando outra vez o fundamento. Arrependimento. Em relação a pecado, você não tem o que se arrepender. Com Deus, não. Você tem que se arrepender com teu irmão. Irmão, me perdoa? Falei contigo porque, você sabe, não deu para eu cumprir aquilo, me perdoa e tal. Aí é outra coisa. Você, me arrependi de ter feito aquilo com o irmão, vou lá falar com ele. Isso é outra coisa, diferente, ok? Mas o arrependimento para com Deus já não existe na nossa vida. Isso se chama obras. Sabe o que é uma obra morta? Que não é necessário mais ser feita. Uma coisa que, as pessoas estão aí fora jejuando. O que é o jejum? Obra? Deus está recebendo isso? Por quê? Porque é uma obra morta. Porque a conta já foi paga. Você pagou a energia? Paguei. Agora eu vou lá no banco dar uma oferta para pagar a conta da Light. O banco vai dizer, Senhor, não posso receber. Por quê? Porque isso é uma obra morta, já está paga a conta. Sim? Obras mortas. Da fé em Deus. Não é fé em Deus, é fé de Deus. A Bíblia diz que fé em Deus até o diabo tinha. Até o diabo tinha. Então não é a fé dom. E o verso 2, agora sim. Não lançando de novo, porque isso é um contexto, a doutrina de... E que mais? E do resto você lê em casa. Não faça isso. É não lançando de novo essas coisas. São práticas
que em graça devem ser abandonadas. Quantos aqui já abandonaram isso? E terminando Romanos 6,3. Olha o que diz aí. Ou não sabeis vós que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados quando? Na sua morte. Quer dizer que a morte de Cristo significou que você foi batizado em relação ao pecado. Você está morto ao pecado. E quando Ele ressuscitou, agora você está vivo para Deus. Se considere assim. Por isso é que aqui já não cabe isso. E como é que eu vou cumprir Colossenses 1,28? Compreendendo todas essas coisas que o Senhor fez, para poder, quando olhar para uma pessoa, por mais caída que ela esteja na rua, cheia de cachaça, ou de cocaína, ou de maconha, ou de prostituição, ou de mentira, ou então de comer pra caramba, ou de beber pra caramba, ou de fazer coisas desordenadas pra caramba, essa pessoa está perfeita em espírito. Ame-a a ponto de atravessar essa carne, que nada mais é do que um véu, e alcance ela na identidade verdadeira dela, que é o Espírito. Aí, abençoado, tua vida vai mudar. Essa foi minha função aqui hoje, no Ministério Reconciliados com Cristo. Eu declaro que você tem o melhor domingo. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.